O livro de Judas, versículo 9, faz alusão de uma circunstância que não é mencionada em nenhum outro lugar da Bíblia. O presente não é especificado, mas Miguel teve que lutar contra Satanás pelo corpo de Moisés. Mas quando o diabo e o arcanjo Miguel estavam discutindo sobre o corpo de Moisés, Judas diz que Michel se absteve de julgar de maneira blasfema, em vez disso, disse, o Senhor o repreenda. Este foi o versículo inteiro, não incluiu qualquer especulação, continuação ou mesmo uma declaração introdutória. Trago os detalhes dos bastidores e os detalhes omitidos do encontro de Miguel com Lúcifer e o cadáver de Moisés neste vídeo. Outra batalha entre anjos é descrita pelo profeta Daniel, que também vê um anjo em uma visão. Daniel é informado pelo anjo Gabriel em Daniel 8, versículo 16 e Daniel 9, versículo 21 que o príncipe da Pérsia, um demônio, resistiu a ele até que o arcanjo Miguel interveio, Daniel 10:13. Portanto, de acordo com o livro de Daniel, anjos e demônios se envolvem em combate espiritual pelo controle das almas das pessoas e das almas das nações. Enquanto os demônios se opõem aos anjos e trabalham para impedi-los de carregar a luz disso de acordo com Judas, Michel foi dado por Deus a tarefa de cuidar do corpo de Moisés, que o Todo-Poderoso já havia enterrado após Moisés passar, Deuteronômio 4, 5, 6. Como o Senhor havia predito a Moisés, o servo do Senhor faleceu lá em Moabe. Ele foi enterrado em um vale próximo a Bet-peor em Moabe, mas ninguém sabe a localização de seu túmulo até hoje. O próprio Deus já havia feito descansar no livro de Deuteronômio apenas para Judas aparecer ocasionalmente no Novo Testamento e contar a história do mesmo cadáver que já havia sido enterrado. Vou guardar essa análise para um vídeo diferente, embora você veja que há muitas teorias sobre por que houve uma luta pelo corpo de Moisés. Satanás, que acusa consistentemente o povo de Deus, Apocalipse 12,10, é uma possibilidade no céu. Eu também ouvi uma voz alta proclamando que agora chegou a salvação e a força e o reino de nosso Deus e o poder de seu Cristo. Isso aconteceu porque o acusador de nossos irmãos que os trazia diante de nosso Deus dia e noite foram levados ao fim, de acordo com alguns estudiosos. A transgressão de Moisés em Mariba, Deuteronômio 32,51, e seu assassinato anterior do egípcio em Êxodo 2,12 o impediram de ser ressuscitado para a vida eterna. Algumas pessoas também pensam que a passagem em Judas que afirma então ele me revelou Josué, o sumo sacerdote, situado diante do anjo do Senhor e Satanás de pé à sua direita para acusá-lo é o mesmo que Zacarias 3, 1 e 2. Satanás foi então repreendido pelo Senhor, que disse, o Senhor te repreenda, ó Satanás. Há objeções claras a este incidente ser o mesmo, embora uma frase o Senhor te repreende é a única semelhança entre as duas passagens. 2. A passagem de Zacarias não contém o nome Miguel. 3. Zacarias não faz referência ou menção ao corpo de Moisés. A comparação entre as passagens de Judas e Zacarias é, portanto, irrealista e insuportável. Além disso, foi afirmado que Judas está citando um livro apócrifo que contém este relato e está endossando sua veracidade. Este relato exato da batalha de Miguel com o diabo pelo corpo de Moisés é encontrado no livro A Assunção de Moisés. De acordo com um cristão primitivo, estudioso e teólogo de 185 a 254 d.C., acredita-se que o relato de Judas foi tirado daquele agora perdido livro grego judaico que foi escrito no primeiro século. A veracidade da história é a única questão importante na disputa. Judas parece acreditar no conflito entre Miguel e o diabo, independentemente da origem da história, ele a descreve da mesma maneira que teria descrito a passagem de Moisés ou o ataque à rocha. Quem tem provas de que isso não é verdade? Que evidências você tem para refutar isso? Existem inúmeras referências a anjos na Bíblia, há inúmeras indicações de que tanto os anjos bons quanto os maus estão envolvidos em eventos significativos na Terra, incluindo a existência do arcanjo Miguel, a menção frequente do diabo e a existência do arcanjo Miguel. A conjectura é inútil porque não está claro qual é a discordância específica sobre o corpo de Moisés. Não sabemos se houve um desacordo sobre quem ficaria com o corpo ou onde ele deveria ser enterrado. No entanto, há duas coisas das quais temos certeza. Primeiro, a Bíblia é infalível. A inerência da Bíblia é uma das princípios da fé cristã. Os cristãos devem examinar as Escrituras com respeito e fervor e quando encontrarem algo que não entendem, devem orar com mais fervor, estudar com mais cuidado e humilhar-se diante da palavra perfeita de Deus.
Além disso, você precisa perceber que o contexto de Judas 99 serve como a melhor ilustração de como os cristãos devem abordar Satanás e os demônios usando o poder da língua. O impacto da linguagem falada. Deixe-me desviar por um momento. Deus, que é nosso Pai e Criador, nos criou à sua imagem e nos dotou com suas habilidades. A capacidade de criar coisas que se assemelham a Deus é uma das habilidades únicas que Deus deu ao homem. Curiosamente, Deus falou as palavras que formaram o universo. Sim, usando suas próprias palavras, Deus fez declarações em Gênesis quando estava criando coisas como que haja luz, obviamente, houve luz. Embora Michael se abstivesse de amaldiçoar Satanás, no entanto, deixou uma impressão duradoura em nossa compreensão de como triunfar sobre os conflitos espirituais e lidar com as forças demoníacas. As batalhas do espírito não usam espadas, punhais ou lanças, nem mesmo envolvem o uso de armas contemporâneas como as nossas armas de fogo atuais e munições. Como cristãos, devemos não apenas abordar os espíritos malignos em nome do Senhor, mas também solicitar corretamente a intervenção do Senhor no combate a eles. Se quisermos triunfar sobre eles, como cristãos que são abençoados com o poder de Cristo, deveríamos ser capazes de lançar, expulsar os demônios ou mesmo ordenar que os demônios saiam em nome do Senhor. Se um ser tão poderoso como Miguel ainda demorasse a ir ao Senhor para lidar com Satanás, portanto, o único versículo no livro de Judas que se refere a esse encontro único não tem mais explicações na Bíblia. Como obtemos os dados básicos necessários? Há uma descrição disso no Testamento de Moisés, uma obra judaica do primeiro século. O relato de Judá parece fazer menção a esse mito. Os seguintes escritos judaicos lançam alguma luz sobre o que precede porque faltam algumas páginas deste testamento. Resenhas judaicas em Deuteronômio 11, capítulo 10 afirmam que houve uma disputa por cerca de 1 hora antes de Moisés falecer. O anjo da morte que se acredita estar relacionado a Satanás, o adversário, e ao anjo Miguel, que é o inimigo de Satanás, envolvido em combate. Tenha em mente também que Miguel é reverenciado na tradição judaica como o protetor de Israel, então se acreditasse que você está lutando contra Satanás pelo corpo de Moisés, ele já estaria em vigor. De acordo com o Taron Yonaton, Miguel foi designado para vigiar o túmulo de Moisés. Acredita-se que Miguel tenha sido designado para o dever de enterrar Moisés no Testamento de Moisés, um texto não canônico. Deuteronômio afirmou que Deus o enterrou, mas agora aprendemos que Miguel, e não Deus, recebeu a responsabilidade de enterrar para ele. Isso já mostra uma discrepância, mas após uma inspeção mais detalhada, na verdade não é uma contradição, pois se Deus escolheu enviar qualquer um dos anjos para realizar uma tarefa em seu nome, então pode-se dizer que foi ele quem a executou. Portanto, todo Deus o enterrando, quer ele tenha feito isso sozinho ou através de Miguel. Por que haveria uma disputa sobre Moisés? O fato de Moisés ter sido negado permissão para entrar na terra prometida poderia ter sido um sinal. Por causa disso, Satanás pode ter pensado que poderia levar a alma de Moisés e mandá-lo para o inferno. Não temos nenhuma informação adicional para apoiar esta afirmação da Bíblia. Talvez Deus quisesse que tivéssemos os escritos que seu servo Moisés deixou para trás. Tudo o que resta dele é que outro argumento é que Satanás pode ter queria transformar Moisés em um ídolo para roubar a glória de Deus. Dado o quanto os israelitas reverenciavam Moisés, será simples persuadi-los a fazê-lo. Lembre-se de que demorou um pouco para começar a adorar ídolos simplesmente porque Moisés prolongou seu encontro com Deus em Êxodo 32. Satanás pode ter visto isso como um tempo de retaliação por tudo que Deus havia realizado através de Moisés como outra possibilidade. Deus lembrou a Satanás que ele tinha a palavra final. Independentemente da justificativa, Moisés deveria ser devidamente enterrado de acordo com seu status como o mais humilde homem e servo de Deus, e Deus cuidaria disso ao máximo. O recebedor desta honra é, claro, Jesus. Pense em quão próximo Moisés era de Deus. Deus e Moisés compartilhavam um relacionamento próximo. Acho que Deus queria o melhor para seu amigo, embora ele pudesse não entrar na terra prometida com os filhos de Israel. No lado positivo, Moisés chegou na terra prometida. Ele reapareceu para enfrentar Deus mais uma vez no Monte da Transfiguração. Se você gostou, dá um like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Um forte abraço e até mais.